Queridos, amados, irmãos, amigos, com muita alegria que a gente grava mais uma vez esse culto online para poder estar participando junto com você de um momento de adoração ao Senhor nesse encontro de quarta-feira que nós temos denominado SAF, Seminário de Amadurecimento da Fé. Como que essa expressão, Seminário de Amadurecimento da Fé, tem feito um significado, tem tido um significado muito especial nos dias que nós estamos vivendo por esse tempo. Né? Um dia em que vivemos uma quarentena obrigatória, o direito de ir e vir está de certa forma restrito e muitos de nós têm se encontrado em algumas circunstâncias de grande dificuldade. A Igreja do Senhor passou ao longo de toda a sua história por momentos de grande dificuldade e superou não porque as circunstâncias melhoraram, conseguiu sobreviver porque dentro da Igreja, que somos nós, templo do Espírito Santo, habita uma fé inabalável e uma fé que vai amadurecendo com a dificuldade, uma fé que vai sendo forjada em meio à dificuldade. Eu quero convidar você a se apropriar dessa palavra, se apropriar daquilo que as Escrituras Sagradas nos dizem sobre a fé, viver essa fé, a certeza de coisas que se esperam e, ao mesmo tempo, prova de coisas que a gente ainda não viu. E amadurecendo essa fé dentro dos nossos corações, que vem pelo conhecimento da palavra, podemos atravessar esse período dando um testemunho do que o nosso Deus tem feito na nossa vida e no que pode fazer na vida de qualquer pessoa que creia no seu nome. Eu quero convidar então você para interromper rapidamente algumas das suas atividades, juntar novamente a sua família e permitir que o SAF se estabeleça dentro da sua casa. O Seminário de Amadurecimento da Fé, que acontece às quartas-feiras na igreja, toda quarta-feira às 19h30, agora está se estabelecendo dentro da sua casa e você pode então fazer desse momento um momento de aprendizado para você. Tá bom? Inicialmente eu gostaria de orar, pedir que você concentre seu pensamento até o trono da graça de Deus, feche seus olhos e vamos orar juntos, tá bom? Eterno e amado Deus, o nosso coração se alegra demais por podermos estar juntos mais uma vez, Senhor, nessa conexão, nessa aliança que não depende da geografia e do local, mas depende única e exclusivamente de estarmos em espírito e em verdade na Tua presença. É no Teu nome que nós nos reunimos, Senhor Deus. E mesmo com as dificuldades de aproximação, cremos que a igreja está viva, que a igreja está em movimento, que a igreja está operante e que o anúncio do Evangelho não pode ser interrompido de forma alguma. Vamos atravessar esse período de dificuldade e proclamaremos e testemunharemos das Tuas bondades, do Teu benefício sobre nós. Abençoa-nos nesse momento de SAF, de Seminário de Amadurecimento da Fé. Continua a cuidar de nossas vidas, é o que nós te pedimos e imploramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Gostaria de convidar você para louvar ao Senhor com um cântico, apenas um cântico, se você conhecer, para você fazer então esse momento de adoração aí na sua casa. Se você não conhecer, você pode acompanhar comigo. Ele fala sobre o poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus.
abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Você crê no poder da oração? O poder da intimidade com o Senhor, o poder de estarmos juntos com o Senhor em oração e dedicar a Ele um momento de intimidade, de reflexão naquilo que Ele tem a nos falar, aquilo que Ele tem a trazer aos nossos corações. Se você crê nesse poder da oração, é exatamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar essa noite com você. Tá? Na semana passada nós começamos a falar sobre o poder da oração e hoje eu quero dar continuidade ao que nós começamos a falar. Na semana passada utilizamos o texto do Evangelho de João, no capítulo 17, e eu dizia que se você quer aprender alguma coisa a respeito da oração, é em Jesus que você pode aprender. Naquilo que ele orou, na maneira como ele se relacionou com o Pai e Deus dele. Eu convido você a ler, então, junto comigo. Você já deve ter lido a parte anterior. Eu quero me focar apenas no verso 4, tá? Para o que nós pretendemos nessa oportunidade. Que diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumada a obra que me confiaste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, consumada a obra que me destes a fazer. Essa palavra, que para muitos é também conhecida como a oração sacerdotal, uma palavra maravilhosa, uma narrativa maravilhosa da oração de Jesus, que João identifica com uma gravidade, uma importância tamanha que ele registra em muitos versos, deixa para nós a grande iniciativa de Jesus, não apenas de expor em sua oração algo importante para Deus, mas deixar para os seus discípulos também um ensino maravilhoso sobre o poder da oração, sobre a importância da oração. Jesus não precisou falar tanto sobre a importância da oração porque ele viveu a oração. Os seus discípulos queriam imitá-lo em oração, queriam viver também uma vida de oração. No primeiro tópico que a gente abordou, na primeira semana passada, descobrimos e falamos sobre o discernimento profético do momento presente. A importância de nós entendermos o que está acontecendo nesse momento. O poder da oração nos dá então essa capacidade. Assim como Jesus disse, é chegada a hora para cada um de nós, esse tempo presente pode ser discernido a partir de uma compreensão profunda de oração. É a oração, é a intimidade com Deus que nos dá discernimento sobre o momento que nós estamos vivendo. Seja esse agora da crise, seja qualquer momento da sua vida. E em segundo lugar, nós queremos falar sobre o caráter de perseverança que é adquirido em cada um de nós conquistamos a partir da oração. Jesus é capaz de expressar a sua perseverança e o caráter de perseverança porque viveu uma vida de intimidade em oração. A sua expressão, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Ele foi até o fim, completando a obra. Jesus chegou aonde chegou, porque levou até as últimas circunstâncias a missão que foi dada a ele. O caráter de perseverança é exatamente isso. E perseverança tem a ver com uma questão de caráter. Pessoas de um caráter firme, de um caráter honesto, de um caráter sincero, perseveram. A perseverança pode ser comparada, em termos de oração, àquilo que é o fio, o corte, a agudez da oração. A capacidade de, em oração,
nós compreendermos exatamente aonde nós estamos indo e sermos objetivos, né? Muitas das vezes nós, infelizmente, nós e muitos dos nossos irmãos não conseguem ser objetivos em suas orações. Falam de tudo, usam diversas palavras, fazem uma homilia, mas na verdade não chegam a ser objetivos, porque nas muitas palavras Deus necessariamente não está sendo invocado. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, diz as Escrituras. Então não é uma grande oração que simboliza uma oração perseverante. O que simboliza uma oração perseverante é o caráter daquele que está orando. Então, pense bem, enquanto você está orando, Deus está balizando, analisando o seu caráter, a agudez do que você está falando, o fio daquilo que você está falando, se está realmente objetivando na sua oração alguma coisa sincera, honesta. Então, poucas palavras podem ser consideradas uma oração perseverante e não necessariamente uma multidão de palavras, né? Então é importante você observar isso. Jesus, em suas orações, ele passava muitos momentos de intimidade com Deus, mas ele persevera na sua missão e naquilo que ele acreditava que Deus havia dado como missão principal. E ele vai até as últimas circunstâncias da sua oração. Quando nós oramos e colocamos algumas questões diante de Deus, estamos dispostos realmente a ir até as últimas circunstâncias daquilo que nós estamos falando em oração, irmãos? Quando nós dizemos que Deus pode nos usar, que Deus pode nos enviar, que nós faremos isso, faremos aquilo, será que nós estamos realmente sendo honestos? Será que o nosso caráter não está sendo dúbio? Quando nós dizemos que amamos a Deus, assim como amamos o próximo, que nós perdoamos, que o nosso coração está limpo, que nós realmente estamos dispostos a fazer qualquer coisa, mudar qualquer coisa em nós, será que nós estamos sendo sinceros? Essa é a questão da perseverança da oração. É esse o foco, é essa mola, esse sentido de perseverança, de caráter que a gente está abordando hoje. Quando Jesus Cristo diz que glorifica o Pai na terra, consumada a obra que foi dada a ele a fazer, ele está dizendo que ele levou até as últimas circunstâncias e foi perseverante nelas. A oração sincera, a oração perseverante é uma oração de caráter. Então nós só podemos nos considerar pessoas perseverantes se temos um caráter perseverante. Isso é fundamental compreender. Há uma diferença muito grande entre ser perseverante e ser meramente insistente, né? Muitas pessoas se consideram perseverantes nas suas orações, porque eles repetem muito as mesmas palavras. Olha, eu falei de novo aquela oração com Deus, pedi de novo aquilo a Deus, e eu não sei também por que Deus está demorando tanto a me dar aquilo. Olha, já tem anos que eu peço isso a Deus, já tem décadas que eu falo, a minha oração é essa. Mas você está sendo perseverante? É claro que eu estou sendo perseverante, afinal de contas, todas as manhãs eu peço isso a Deus. Bom, eu tenho algo muito importante a te falar. Pode ser que você não esteja sendo perseverante, você esteja simplesmente repetindo rezas, repetindo palavras sem sentido. Porque a perseverança não significa repetição. Perseverança significa caráter. Há algumas pessoas que precisam distinguir perseverança de obstinação. Tem pessoas que estão obstinadas a alcançar algumas coisas. E se esquecem de que a perseverança não depende de repetição. E o que pode então distinguir a minha oração, se ela está sendo uma oração perseverante ou se está sendo uma oração obstinada? A obediência. Então, o que diferencia uma oração perseverante de uma oração obstinada é a obediência. Quem insiste em oração e vive uma vida obediente ao que a palavra de Deus nos ensina,
esse é chamado de perseverante. Mas quem insiste na oração, porém vive uma vida desobediente aos critérios, aos ensinos da palavra de Deus, essa pessoa não é perseverante. Essa pessoa é simplesmente uma pessoa obstinada. É diferente. Precisamos entender essas coisas, distinguir essas coisas, para que a clareza disso nos permita corrigir os nossos próprios erros e, a partir daí, ter uma oração realmente que glorifique a Deus, tendo cumprido tudo aquilo que Ele nos chamou a fazer. Quais são os aspectos fundamentais de uma vida de obediência? Glorificar a Deus na terra, usando a expressão de Jesus. É uma obediência que começa na motivação que é Deus. Não há outra motivação maior da vida do orante, da vida do crente. Não há outra motivação maior da minha oração do que Deus ser glorificado naquilo que eu estou pedindo. Então, Deus está sendo glorificado naquilo que eu estou pedindo? Esse é um aspecto que vai identificar se a sua oração é uma oração de obediência. E essa é a vitória sobre a nossa vanglória, sobre o nosso orgulho, que vence o nosso principal inimigo, que é o nosso ego. Né? Em segundo lugar, a expressão de Jesus é tendo consumado a obra. Obediência tem a ver com ir até o fim, não deixando coisas inacabadas. Enquanto você ora, você lembra de coisas que ficaram inacabadas? Você lembra de histórias não resolvidas? Você lembra de rancor? Você lembra de maus tratos? Você lembra de uma falta de perdão liberada? De uma falta de perdão solicitada? Você lembra de coisas ainda não resolvidas, pecados domesticados? Você lembra de circunstâncias que deveriam ter sido mudadas no seu comportamento? Essa é uma questão fundamental, porque se isso ainda não aconteceu, você ainda não vive uma vida de obediência. Então você precisa resolver essas coisas, viver uma vida de obediência, e aí sim a sua oração será a oração de alguém perseverante. Se você empenhou a sua palavra na missão, se você colocou a mão no arado, você não pode olhar para trás. Lembre-se que o justo viverá pela fé. E também diz a palavra, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. A obra que me deste a fazer. Jesus usa essa expressão. Por quê? A obediência é principalmente não fazer aquilo que Deus não te mandou fazer. Muitas pessoas estão tentando ser obedientes, fazendo coisas que Deus não pediu para elas. Então, para ser bem óbvio, é tão negligenciado uma coisa óbvia. A maioria de nós, cristãos, tem estado exacerbado, cansado, exausto, mas não de fazer a vontade de Deus, mas de fazer alguma coisa que Deus, na verdade, não pediu que nós fizéssemos. Aqui está a chave para a gente compreender também a questão da obediência. A obediência a Deus traz um prazer. A obediência a Deus traz-nos um alento. E muitas das vezes nós estamos, irmãos, nos cansando com coisas que Deus não nos mandou fazer. Preste atenção, faça uma avaliação, faça uma depuração nas coisas que você tem feito e pense bem se é isso que Deus pediu de você. E se você não está se cansando com coisas que, na verdade, Deus não solicitou que você fizesse. Eu também quero lembrar você, os nossos maiores obstáculos são internos, não externos. Né? Enfrentar esses obstáculos internos é aquilo que nos permite compreender profundamente a missão que Deus nos deu. O medo, espiritualmente falando, ele pode ser definido como a fé no nosso inimigo e nas suas mentiras. O medo não é algo espiritualmente neutro, é na verdade uma fé ao avesso, ela é uma fé ao contrário. Ele gera insegurança que vai definir diretamente se nós vamos completar ou não a carreira da fé. Então, colocar essas questões diante de Deus é fundamental. O receio que eu tenho de completar a carreira, as dificuldades que eu tenho. Dietrich Bonhoeffer, um
pastor que lutou contra o nazismo ao ponto de trabalhar num plano para tirar a própria vida de Hitler, diz em um dos seus trechos do seu livro Discipulado: crer é obedecer. Obedecer é crer. Objetivamente, cruamente assim, nós somos aquilo que nós cremos. A nossa oração é a mesma coisa. Ela é aquilo que a gente crê. Assim como Jesus, que desfechou o golpe final da morte quando afirmou está consumado, a perseverança é a convicção de fé, é a palavra de quem está crucificado com Cristo e que realmente guardou a sua fé. Como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando Jesus diz está consumado, ele está demonstrando e ratificando a sua confiança total de que ele guardou essa fé. É a fé da obediência, é a fé da completude, da carreira acabada, do tetelestai, da consumação, que cada um de nós deve buscar em oração, perceber, depurar, acertar, corrigir no nosso caráter aquilo que está nos impedindo de completar a nossa carreira da fé. Então, eu chamo a sua atenção para a ideia da perseverança, porque ela depende única e exclusivamente de completar essa carreira. Depende única e exclusivamente de uma vida de obediência. Não de uma obediência a mim, mas de uma obediência à palavra de Deus. E como que isso é vigorante e importante nos dias atuais. Estamos distantes uns dos outros, mas a palavra não está distante de nós. O que a palavra produziu em nós ainda tem o seu poder transformador. Permita que a palavra transforme você em um orante, em alguém que vive uma oração de perseverança a cada instante, que corrija o seu caráter, se for necessário. Não fuja do tratamento da palavra de Deus, porque o poder da oração, uma oração poderosa, uma oração, como diz Tiago, de um justo que pode muito em seus efeitos, depende da perseverança. Você é alguém que tem vivido uma oração perseverante? Ou você é alguém que tem vivido uma oração apenas obstinada, que repete, mas não diz coisa nenhuma? Eu diria até mais, irmãos, há um problema psicológico, muitas vezes em nós, de que nós temos uma necessidade de falar, porque na verdade, nessas muitas palavras, nós queremos encontrar sentido. Psicologicamente, nós estamos em busca de sentido, por isso temos uma necessidade absurda de ficar falando. E pouca coisa do que nós estamos falando faz algum sentido. Vale mais poucas palavras que façam grande sentido do que muitas palavras que não façam sentido algum. Eu quero convidar você a uma vida de obediência à palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o plumo que conserte o seu caráter, que retire de você uma obstinação, que leve você a uma vida de perseverança real, para que você possa descobrir o poder da oração na sua vida. É possível, com certeza é possível. Eu vou orar mais uma vez por você. Eterno e bondoso Deus, eu abençoo os meus irmãos que estão assistindo esse culto online, esse seminário de amadurecimento da fé. E a minha oração é que o Senhor os permita viver o poder da oração em suas vidas. Abençoa suas famílias também, Senhor Deus, e que eles possam fazer do seu lar uma casa de oração. Essa é a minha oração, eu faço agradecido no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus o abençoe grandemente. Eu quero só lembrar você que por ser a semana que nós consideramos Semana Santa, porque ela é muito especial, que ela aponta para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para os dias que antecederam essa experiência pascal. E por conta disso teremos no domingo um momento muito especial. Eu quero convidar você para que às 10 horas da manhã, realmente nesse horário, você possa ligar os seus aparelhos, ligar talvez a sua televisão se ela tiver conexão com a internet e se agrupar junto com a sua família para celebrarmos a Páscoa online.
Isso. Você vai separar alguns itens, aqueles itens que você puder aí na sua casa, tá? Que simbolizem alguns elementos de uma refeição, de uma ceia que você possa desfrutar com a sua família. E enquanto eu estiver celebrando com a minha família, a minha ceia, lembrando, trazendo à memória a vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, você vai estar fazendo o mesmo aí junto com a sua família. E eu gostaria muito que fizéssemos isso no mesmo horário, de uma maneira muito especial, celebrarmos em conjunto nas nossas casas. Tá? Vai ser talvez uma experiência extremamente inédita, né? Nova, mas de maneira nenhuma menos significante. Eu creio na presença do Senhor Jesus aí na sua casa, assim como na minha. Então, reserve aí, se organize para no domingo preparar uma pequena mesa, pequena, bem singela, bem simples, com os elementos que você tiver, para fazer uma pequena refeição com a sua família, orar e lembrar que no domingo o nosso Jesus Cristo ressuscitou. Se prepare para nós fazermos isso no domingo, tá bom? Que Deus o abençoe grandemente. Nos vemos em breve, se Deus assim nos permitir.